Oi, eu sou a Juliana do canal Bíblia Sagrada e hoje eu tô aqui pra falar sobre política, sobre essa situação aí, eleições 2018 pela última vez. Já vou pedindo desculpa se ficar um pouquinho de barulho de chuva aqui tá chovendo muito e meu microfone não tá funcionando, então vai ficar um pouco do ruído aí. Mas o que eu quero falar hoje é bem importante, então fica ligado. E antes de começar a falar do assunto de hoje, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal, me segue nas redes sociais, Eu tô me despedindo, né, gente? Vamos pro tema de hoje. Antes de começar a falar do vídeo de hoje, eu não ia mais falar sobre política, não ia mais falar sobre eleições de 2018, porque foi um tema que gerou muita polêmica aqui no canal, porque eu fiz um vídeo falando para as pessoas votarem consciente e eu não me posicionei em relação a nenhum candidato, porque eu não achei que fosse necessário, até porque eu expliquei no vídeo anterior que eu não ia votar nessas eleições. E aí todo mundo, você precisa se posicionar, e as pessoas acharam muito ruim porque eu falei que não tinha nenhum candidato que me representa e continuo dizendo, não tem assim nenhum candidato que eu possa falar, caramba, eu vou votar nesse aqui porque eu queria mesmo, que esse me representa. A gente vota porque a gente concorda com algumas coisas, tem coisas que são indiscutíveis, tem princípios que são indiscutíveis pra nós, então a gente dá o nosso voto porque a gente não tá tendo muitas opções. A gente não vai encontrar um candidato perfeito. Eu não ia mais falar sobre esse assunto, mas eu encontrei o Júnior Meirelles do Sou Igreja Sou Luz, inclusive segue o canal dele, se inscreve lá. E a gente tava conversando e tal sobre esse assunto, e a gente falou sobre coisas que eu concordei muito. Então eu resolvi trazer esse tema, porque, cara, as pessoas estão espiritualizando demais. E não que a situação política e tudo, os nossos governantes, não que isso não influencie, mas as pessoas estão esquecendo do principal. Sabe por quê? Porque eu vejo cristãos que votam no candidato do PT, no Haddad, e vejo cristãos que votam no Bolsonaro. E, tipo assim, parece que eles não podem conviver no mesmo ambiente. Já rolou super um monte de meme aí na internet, todo mundo falando, vai precisar 5 Santa Ceia, 2 acampamentos de jovem pra reunir as famílias, para perdoar os irmãos, e cara, é real. As pessoas estão esquecendo que antes de posicionamento político A ou B, esquerda ou direita, o Deus a qual nós servimos é muito maior. E elas estão, tipo assim, espiritualizando tudo porque vai mudar a situação do país, um homem de Deus, ou sei lá, esse cara não pode porque é do demônio. E tá, tipo, espiritualizando tanto, mas elas se esquecem que nós não lutamos contra carne e sangue, nós lutamos contra principados e potestades, e nós andamos debaixo da lei de Deus. Nós andamos debaixo de alguém que é maior do que isso tudo, é maior do que a esquerda, é maior do que a direita. E não importa qual candidato vai ganhar, os nossos princípios não mudaram, a nossa luta não mudou, as nossas causas, aquilo que a gente defende não vai mudar, porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo, seja um candidato de direita ou um candidato de esquerda. Mas eu tenho visto igrejas, pessoas, cristãos colocando tudo assim, nas mãos de um candidato, falando, ele vai mudar a situação, assim nós vamos poder realizar o avivamento e tal. Cara, nós não precisamos brigar, nós não precisamos entrar em todo esse conflito para que haja um avivamento, para que haja uma mudança de cultura, para que a corrupção seja extinta do nosso país. Nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de Deus para realmente fazer as coisas acontecerem. Eu creio sim que já estamos vivendo um novo tempo como igreja dentro do nosso país. Aqui em Brasília a gente vê vários movimentos de rua, curas, a gente tem visto tantas coisas sobrenaturais e é isso, avivamento é mudança de cultura e eu creio que isso vai vir sobre o nosso país. Mas nós não precisamos colocar toda a expectativa em um candidato, porque a gente não sabe, nós estamos lidando com homens. E cara, não vale a pena você brigar com o seu amigo de infância, com o seu irmão da igreja, porque ele tem um posicionamento político diferente do seu. Vários pastores e referências aí da nação apoiaram o Bolsonaro e eu não vi ninguém assim apoiando o Haddad, mas eu vi muitos cristãos nas minhas redes sociais, tipo, apoiando ele não, e se via alguma coisa, se alguém postava algo de direita, começava uma confusão e começava um conflito, começava, tipo, a realmente expressar ódio, a realmente expressar coisas ruins uns pelos outros, porque estão colocando a esquerda e a direita, a política, a situação atual do nosso país acima de quem deve ser o primeiro. De fato, eu já fui aquele tipo de pessoa que falava assim, nossa, igreja não tem que se meter em política, tipo assim, pastor não pode ser político, tipo, não pode se meter porque se corrompe. E hoje eu tenho a mente totalmente aberta, eu creio sim que Jesus quer nos levantar nos mais altos cargos para que a gente possa fazer a diferença, para que a gente possa ir lá e mostrar uma cultura dos céus e mostrar que nós somos diferentes. E não por imposição, mas porque é certo.
porque é algo que vem dos céus, porque é algo que vem de Deus. Uma coisa que até os meus amigos, assim, as pessoas do meu meio estavam comentando, é que o Cabo Daciolo, ele tinha projetos, tipo assim, de que o país tinha que virar um país cristão, um país que ia ser imposto e tal. E, cara, a maioria das igrejas não apoiaram ele. E eu penso diferente, porque eu creio que não vai ser por força ou por violência, não vai ser por imposição que as pessoas vão crer em Jesus, vai ser quando elas verem Jesus em nós. E se a gente quiser apoiar alguém, se a gente quiser apoiar um candidato e deixar de expressar o Jesus a quem nós servimos, que é muito maior do que o posicionamento político que nós escolhemos, cara, que evangelho é esse que nós estamos carregando? Maior é o que está em nós. Jesus é muito maior e Ele é o centro de todas as coisas. Independente do que vai acontecer no domingo, independente do candidato que foi eleito ao nosso presidente, independente de quem seja, nós continuaremos sendo filhos de Deus, nós continuaremos debaixo de obediência a Deus, nós continuaremos lutando não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Eu sei que todo mundo que se posicionou quer o melhor para o nosso país e eu quero, e eu não vou dar a minha opinião em relação ao candidato X ou Y, porque eu acho que a essa altura do campeonato já é bem claro, mas, cara, que você possa votar consciente, que você não coloque isso acima do Deus que você serve, porque a Bíblia diz que buscai primeiramente o reino de Deus e as outras coisas, e as demais, elas não são nem importantes, que elas estão sendo chamadas de demais coisas, vos serão acrescentadas. Jesus nos supre quando Ele é o primeiro das nossas vidas, as outras coisas, as outras áreas fluem naturalmente. Então, que Ele seja o centro, e que você não perca o seu tempo discutindo ou maldizendo ou mostrando alguém que não reflete a Cristo por causa de política, por causa do candidato X, por causa do candidato Y. Uma coisa muito importante, não espalhe fake news. Tudo que você quiser saber sobre o seu candidato, vai lá no site oficial, vai lá ver em dados confiáveis, sabe? Tipo assim, não tenta denegrir ninguém porque a sua opinião é diferente. Pense em quem Jesus é, tem o caráter de Cristo, sabe? Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e a minha oração pelo Brasil nesse momento é que Jesus possa estar no controle, que tudo que vem a acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, nesse ano, Ele possa estar tomando conta de tudo, porque eu quero ver a minha nação diferente, eu quero ver a minha nação tendo uma cultura dos céus, eu sonho ver o meu país rendido aos pés de Jesus, mas não vai ser por força nem por violência e muito menos colocando um candidato acima de quem Deus é. Jesus é suficiente e Ele deve ser o primeiro. Que o nosso posicionamento não venha ultrapassar essa barreira. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. No domingo, vote consciente, faça as coisas do jeito certo. Não esqueça de me seguir nas redes sociais e tchau!